nós vamos falar sobre as paisagens novamente. Nós já vimos em sala de aula, porém agora nós vamos ver os elementos das paisagens. E quais seriam esses elementos que marcam as paisagens? Lembrando que paisagem é tudo aquilo que meu olhar alcança, então a partir do momento que eu consigo ver, é uma paisagem, independente se ela for natural ou se ela for cultural, ou humanizada, ou modificada, ou transformada, que a gente encontra de várias formas. Quais os tipos de elementos que eu vou encontrar numa paisagem? Eu vou encontrar elementos naturais e vou encontrar elementos culturais. Então eu vou começar pelos elementos naturais para vocês saberem um pouquinho sobre eles. E quais seriam esses elementos naturais? São aqueles que não teve nenhuma intervenção humana, que é aqueles que não teve nenhuma modificação, que são as árvores, os riachos no seu próprio curso, montanhas, entre outros. Os elementos culturais são aqueles que alguém colocou lá naquele lugar, lá naquela paisagem. E quais são esses elementos culturais? São desde casas, a prédios, a monumentos, a obras de arte, a estatuetas, alguma coisa que teve a modificação do homem, que precisou alguém ir lá e mudar aquilo. Então, a partir do momento em que o homem transformou, é uma modificação cultural, é um elemento cultural. É possível eu encontrar elementos naturais e culturais em uma única paisagem? Sim, é possível. Às vezes, em uma única paisagem, eu consigo encontrar elementos naturais e também consigo encontrar elementos culturais, que é geralmente as paisagens rurais, onde a gente encontra a casa, a moradia, mas também encontra a vegetação nativa, que são as árvores que estavam ali antes, que não foram derrubadas, grama que está ali plantada. Então eu também encontro numa mesma paisagem tanto elementos culturais como elementos naturais. Numa paisagem natural, eu encontro elementos naturais: rios, córregos, vegetação, as árvores, montanhas, as nuvens. Então, todos esses são elementos naturais que eu encontro numa paisagem natural. Já na paisagem cultural, ela pode aparecer com alguns outros nomes. Além de paisagem cultural, pode vir com paisagem modificada, paisagem humanizada, paisagem transformada. Então, esses tipos de paisagem, eles simbolizam a mesma coisa, que é aquela paisagem que teve alguma modificação humana, que o homem foi lá e transformou de alguma forma. Existem também as paisagens naturais que são preservadas, que são aquelas que não pode ter nenhum tipo de modificação, que por algum motivo elas foram consideradas o patrimônio histórico da humanidade. Então essas paisagens não podem ter nenhum tipo de modificação. Eu vou deixar aqui dois exemplos de patrimônios da humanidade que são preservados, que não podem ser modificados. Um é o Parque Nacional do Iguaçu, que são as cataratas, né, que tem as quedas. Outro é a reserva da biosfera da borboleta monarca. Então eu tenho esses dois patrimônios como exemplo de paisagens que não podem ser modificadas e são consideradas um patrimônio histórico da humanidade. Eu vou deixar aqui no vídeo as respostas das questões que vocês devem fazer, ok? Qualquer dúvida pode me perguntar.